A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos trabalhando no livro de Atos, né? Ontem a gente vemos que eu disse que chama muitas vezes a gente de louco, quando o rei chamou Paulo de louco. E Paulo disse que não estava louco, quando Paulo estava contando o testemunho de Jesus se encontrar com ele ali em Damasco. Hoje a gente vai falar da viagem de Paulo para Roma. Porque depois que ele, se defendeu diante do rei, ali, ele foi levado para Roma. E hoje a gente vai falar disso. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Você desculpa porque eu estou com uma pastilha na boca, porque eu estou com um pouco de incômodo na garganta. Amém? O tema é: aprenda a ouvir conselhos, porque quem não escuta conselho quebra a cara. Atos 27, do 1 ao 12. Ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália. Então entregaram Paulo e os outros presos a Júlio, um oficial romano que era do batalhão chamado Batalhão do Imperador. Veja que entregaram ele, a esse oficial. Eles iam viajar para ele ir para Roma. Nós embarcamos no navio da cidade de Adramítio, que estava pronta para navegar para os portos da província da Ásia. Assim começamos a viajar. Aristarco, um macedônio da cidade de Tessalônica, estava conosco. Toda aquela equipe se preparou e viajaram. Existem viagens que é bênção. Existe viagem que passamos por dificuldade. Existe viagens que é para uma surpresa de Deus. Você vai viajar. O Senhor está me falando aqui. E grande vai ser o que Deus vai fazer. Vai te surpreender. No dia seguinte, chegamos ao porto de Sidom. Júlio tratava Paulo como bondade e lhe deu licença para ir ver os seus amigos e receber deles o que precisavam. Sabe o que me chama a atenção? Como é que um preso recebe honra para visitar os amigos? Ainda para conseguir o que ele precisava para a viagem. Preso é preso. Está ali algemado, Não tem regalia nenhum. Mas homem e mulher de Deus em prisão tem honra. Porque se está preso é o querer, a vontade para o propósito do Senhor. Lembra de José? Preso ali, mas tinha regalia. Passou a ser líder dos presos. Porque Deus transforma a maldição em bênção. Seja qual for o lugar que eu e você estiver. Se estamos com fidelidade a Deus, Deus honra. Esse oficial viu o quanto Paulo era íntegro. E deixou Paulo sair dali, ainda ir ver o que ele necessitava com os amigos. Depois de sairmos de Sidom, navegamos no norte da ilha de Chipre, a fim de evitar os ventos que estavam soprando contra nós. Existe vento que sopra contra nós. Veja que esse vento estava soprando contra o navio deles. Paulo estava preso. Era um vento impetuoso. Mas esse vento que você está passando é para a glória de Deus. A Bíblia diz que tem vaso de honra e de desonra. Lute para onde você estiver ser um vaso de honra. Seja financeiramente não está bem, foi demitido, saiu da faculdade, não conseguiu pagar mais. Na hora certa tu volta. Porque tudo é um preparar e um agir do Senhor. Aprenda a ficar na disposição dele, dá glória porque estás no deserto. Porque depois que a porta abrir, vai ser uma dentro de outra. Vai ser várias. Atravessamos o mar em frente ao litoral da região da Cilícia, a província de Paníflia. Chegamos a Mirra, uma cidade da província da Lícia. Eles viajaram um bocado, não é verdade? Ali o oficial romano encontrou um navio da cidade de Alexandria que ia para a Itália e nos fez embarcar nele. Dali já passaram para outro navio. Navegamos bem, devagar, vários dias, e com grande dificuldade chegamos em frente da cidade de Quino.
Como o vento não nos deixava continuar naquela direção, passamos pelo cabo Salmona, da ilha de Creta, e seguimos pelo lado sul daquela ilha, o qual era protegido do vento. Aqui diz no início que ele estava com muito cuidado, porque os ventos era muita dificuldade, mas foram lutando e foram chegando. Os ventos, ao contrário, é para a gente aprender. Se você está passando vento contrário, não é para se desesperar, não. Você pode até chorar, ninguém é de ferro. Mas chora, mas louva, adora e lê a palavra. Porque não tem vento pior do que Jesus passou por mim e por você. Esse vento é para a glória de Deus. Tem calma. Lembra que Jesus chegou depois de 4 dias e ressuscitou Lázaro? É na hora certa que ele chega. Ele está sustentando você com as mãos grandes dele. Assim como navegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade da Lazeia, ficamos ali muito tempo. Tornou-se perigoso continuar a viagem porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou. Veja o que Paulo avisou. Homens, estou vendo que daqui para adiante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perdas de vida. Você já pensou em dizer isso no navio? Mas ele disse porque ele era direcionado pelo Espírito Santo. Quem é direcionado pelo Espírito Santo avisa até o ímpio, até quem não é crente. Onde tem um homem ou mulher de Deus, o lugar é abençoado. Por mais que esteja tudo ao contrário. Tem livramento, tem proteção. Quantos livramentos o Senhor já deu a mim e a você? Não é verdade? Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. Agora você entendeu porque eu botei o tema? Aprenda a ouvir conselho. Veja que ele teve mais confiança no dono do navio e no capitão, mas não teve em Paulo. Ah, natural, né? Era preso, mas não era tão natural assim, porque ele sabia, ele respeitava Paulo. Se eles respeitavam Paulo, se naquela cidade que pararam, tinha amigos de Paulo, deixaram Paulo sair para pegar o que necessitava, visitar seus parentes, seus amigos, como é que eles não iam ouvir um conselho de um homem desse? Mas é porque, às vezes, a audácia, a soberba, a prepotência é muito grande. Aí prefere escutar o dono do navio e o oficial. Mas é melhor confiar em Deus primeiramente e escutar a voz de um homem e de uma mulher de Deus. Porque Deus usa para a glória dele. Então preste atenção e escute o conselho do seu pastor. Daquele que é guiado por Deus para te orientar. A maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade, eu vou ler de novo. O porto não era bom para passar o inverno. Por isso, a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta, que tem um lado para o tem um lado para o sudeste e o outro para o noroeste. E eles achavam que poderiam passar o inverno ali. Veja que estava assim um contratempo. Um dizia uma coisa, outros diziam outra, né? Mas eles se decidiram. Mas Paulo tinha avisado que aquela viagem não seria boa. Ia ter percas, ainda perder vidas. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas preferem confiar no seu eu, no seu estudo. Cuidado. Escuta a voz de Deus. Se Deus disse que não é para você vender a casa, não venda. Não fique fazendo seus planos. Se Deus disse que não é para você sair, Ele sabe o que Ele tem para você lá na frente. Fica na posição que Ele mandou. Ele enxerga no escuta, Ele sabe tudo, ontem, hoje, amanhã e sempre. Aqui em Provérbio 19, veja o que diz o verso 20 e o 21. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender assim, um dia você será sábio. Quem escuta conselho aprende, está aqui na palavra. Quem escuta conselho vira sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor.
Provérbios 19, 21, que eu li o 20 e o 21. Faça seus planos, tenha seus sonhos, que é natural. Agora sabendo que tudo está no controle de Deus. A última palavra é dele. E escute o conselho. Se você vê que a pessoa é séria e é de Deus. Amém? Amanhã vamos dar continuidade a essa viagem de Paulo. A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.